Samuel nunca imaginou que sua vida, sempre tão controlada e meticulosamente planejada, pudesse mudar em um piscar de olhos. Ele, um homem acostumado a mover montanhas com sua fortuna, agora estava deitado, vulnerável, em uma cama de hospital. O infarto havia sido devastador, um lembrete cruel de que o tempo era implacável. Tudo aconteceu tão rápido. Uma visita de rotina a uma de suas propriedades em uma cidadezinha no interior se transformou em uma corrida desesperada contra a morte. Os dias no hospital se arrastavam. As horas pareciam mais longas, e Samuel se via imerso em reflexões silenciosas sobre sua vida, seus negócios e suas escolhas. Porém, a solidão logo foi interrompida por alguém que dividia o mesmo espaço que ele. No leito ao lado, estava Jonas, um senhor de aparência simples, pele marcada pelo trabalho duro e pelas cicatrizes da vida. Jonas já estava ali há algum tempo, lutando contra seus próprios problemas de saúde. A princípio, Samuel manteve-se distante, preso à sua habitual reserva. Jonas, no entanto, não era do tipo que ficava em silêncio por muito tempo. Em uma tarde em que o sol teimava em penetrar as janelas do hospital, Jonas, com sua voz rouca e amigável, puxou conversa. Samuel, hesitante, respondeu, ainda desconfortável em compartilhar espaço com um estranho. Mas os dias se acumulavam e, com eles, a necessidade de preencher o vazio que o hospital impunha. Jonas era um homem simples, mas suas histórias tinham uma honestidade crua que intrigava Samuel. Entre conversas triviais sobre a vida na pequena cidade, o campo, as dificuldades cotidianas, algo inesperado foi mencionado. Uma tarde, enquanto falava de sua família, Jonas suspirou e mencionou uma perda que ainda lhe pesava no coração. Minha irmã Elisa partiu faz muitos anos, disse Jonas, sua voz embargada. Ela sempre foi especial, mas a vida não foi gentil com ela. Samuel sentiu seu peito apertar. Elisa. Era um nome que ecoava de um passado distante, de um tempo em que sua vida seguia outro rumo. Ele fechou os olhos por um momento, deixando as memórias tomarem forma. Elisa. Ela havia sido seu grande amor, sua paixão de juventude. A mulher que ele, por razões que até hoje não entendia completamente, deixou para trás quando seguiu o caminho dos negócios. Ele se lembrava dos risos compartilhados, dos planos que nunca se concretizaram. Você disse. Elisa? Samuel perguntou com cautela, sentindo um frio subir pela espinha. Jonas assentiu, um tanto surpreso pela reação do companheiro de quarto. Sim, Elisa. Ela teve uma vida difícil. Perdeu muito, até um filho, logo depois que o pai da criança partiu. Ele olhou para o teto, como quem revivia uma dor. Ela nunca se recuperou depois disso. Acabou adoecendo e, se foi poucos meses depois do parto. Samuel sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Aquele sentimento de perda que ele carregava há tanto tempo, a saudade daquela mulher que ele nunca esqueceu, agora se misturava com algo mais profundo, algo devastador. Um filho? Ele não fazia ideia. Elisa jamais contou a ele que estava grávida. Ele partiu, pensando que o amor deles havia terminado, mas, pelo que parecia, havia muito mais em jogo. O silêncio entre os dois homens tornou-se pesado. Jonas não fazia ideia de que seu companheiro de quarto era o homem de quem Elisa falava no passado, o homem que partiu sem olhar para trás. E Samuel, pela primeira vez em muitos anos, não sabia o que dizer ou o que fazer. As peças de sua vida, sempre tão organizadas, começaram a se embaralhar diante daquela revelação inesperada. Samuel nunca imaginou que o passado o alcançaria tão brutalmente. Durante os dias no hospital, enquanto conversava com Jonas, as memórias de Elisa voltavam com força.
O amor que ele deixou para trás, achando que estava trilhando o caminho certo para o sucesso, agora o assombrava de uma forma que ele jamais antecipara. Certa tarde, enquanto o sol lançava uma luz suave pelo quarto, Jonas, sem saber o peso de suas palavras, começou a falar mais detalhadamente sobre a história de sua irmã. Samuel escutava em silêncio, sua respiração profunda e pesada, não pelo infarto recente, mas pelo turbilhão de emoções que se agitava dentro dele. Elisa sempre falava de um homem que conheceu quando era mais jovem. Um homem que ela amou profundamente, começou Jonas, com um sorriso triste. Ela engravidou dele, mas nunca teve a chance de contar a verdade. Quando ele partiu, ela ficou sozinha. Disse que havia perdido o bebê logo depois, mas essa não era a verdade. Samuel sentiu o coração apertar. Aquela era uma ferida que ele carregava, acreditando que Elisa havia sofrido sozinha com a perda, enquanto ele seguia seu caminho nos negócios. Agora, Jonas estava prestes a mudar tudo. Ela não perdeu o bebê? Samuel perguntou, quase sussurrando, sentindo o peso da expectativa. Jonas balançou a cabeça lentamente, o olhar triste e cheio de lembranças. Não. Ela teve o menino, mas estava muito doente. Não tinha condições de cuidar dele. Sozinha, sem ajuda, tomou a decisão mais difícil de sua vida, entregou o bebê para adoção. Foi a única coisa que ela pôde fazer para dar a ele uma chance de viver melhor. Samuel ficou paralisado. Um filho. Ele tinha um filho, e nunca soube. Elisa havia carregado esse segredo até o fim, protegendo-o de uma realidade que ele nem imaginava. E agora, esse filho estava em algum lugar do mundo, vivendo sem saber a verdade sobre sua origem. Sem saber que o pai que ele procurava era Samuel, o homem que partiu sem nunca olhar para trás. O que aconteceu depois? Samuel perguntou, sua voz vacilante. Jonas suspirou profundamente, como quem revivia a dor da irmã. Ela adoeceu pouco tempo depois do parto. A culpa, o sofrimento e dor, tudo a consumiu. Elisa nunca se perdoou por ter entregado o menino, mas sabia que não tinha escolha. Ela sempre dizia que esperava que o menino tivesse uma vida melhor, que crescesse longe das dificuldades que ela enfrentou. Meses depois, ela se foi. Samuel sentiu como se uma tempestade se formasse dentro de si. A mulher que ele amou havia sofrido tanto, e ele não estava lá. Um filho, seu filho, estava em algum lugar, e ele nunca soube. O arrependimento o esmagava. Depois que Jonas terminou de contar a história, Samuel não conseguia mais dormir. As noites no hospital tornaram-se longas, cheias de lembranças de Elisa e da vida que ele havia deixado para trás. Ele sabia que, assim que saísse daquele hospital, teria que buscar respostas. Descobrir onde estava seu filho. Se era realmente seu. Se havia alguma chance de recuperar o tempo perdido. Quando finalmente se recuperou o suficiente para deixar o hospital, Samuel já havia tomado uma decisão. Ele não podia mais ignorar o que o passado lhe trouxera. Sem contar a ninguém, começou a investigar em segredo. Contratou investigadores, vasculhou registros antigos de adoção e começou a refazer os passos de Elisa. Cada nova descoberta o aproximava de uma verdade que, agora, ele estava disposto a enfrentar de qualquer forma. Enquanto se afastava cada vez mais dos negócios, mergulhava mais fundo na busca pelo filho que ele não sabia que tinha. Jorge sempre foi um homem ambicioso. Desde jovem, ele observava seu pai, Samuel, com um misto de admiração e desejo. Samuel construiu um império, e Jorge sempre acreditou que, um dia, ele seria o herdeiro natural desse legado. No entanto, a sombra de seu pai era grande demais, e Jorge sempre se sentiu como um mero coadjuvante, à espera de seu momento.
Agora, com Samuel afastado dos negócios para se dedicar à misteriosa investigação sobre seu passado, Jorge viu sua oportunidade finalmente surgir. Os dias em que Samuel passava longe da empresa começaram a se multiplicar, e Jorge soube que esse era o momento que ele tanto aguardava. Mas ele não estava sozinho nesse desejo. Ao seu lado, sua esposa, Eva, era uma força constante, sussurrando ideias e plantando sementes de ambição. Eva era inteligente, perspicaz e, acima de tudo, sabia como jogar o jogo do poder. Jorge, ela dizia, com sua voz suave, mas carregada de intenções, você merece mais do que esperar pela aprovação do seu pai. Ele está distraído, ocupado com fantasmas do passado. É a sua chance de tomar o controle. Se não for agora, pode ser nunca. Jorge, inseguro no início, começou a ouvir cada vez mais sua esposa. Ela sempre teve uma visão clara do futuro, Jorge como o líder supremo dos negócios da família, sem a sombra de Samuel a ditar o caminho. A ambição dela o inflamava, e aos poucos ele passou a se mover nas sombras, manipulando a diretoria. O primeiro passo foi sutil. Jorge começou a assumir responsabilidades que Samuel deixava de lado em sua ausência. Pequenas reuniões, decisões operacionais que antes ele não teria acesso. A diretoria, acostumada a ver Jorge como o filho do chefe, começou a perceber uma mudança. Ele se apresentava como alguém confiável, pronto para assumir mais responsabilidades. Mas o verdadeiro movimento veio com a influência de Eva. Você precisa convencer a diretoria de que Samuel não está mais à altura, Eva sugeria, enquanto planejava cada movimento com Jorge. Eles confiam nele, mas se você conseguir mostrar que ele está distraído e sem foco, eles vão ver em você a solução para o futuro da empresa. E foi exatamente o que Jorge fez. Nas reuniões em que Samuel não comparecia, Jorge plantava a ideia de que a empresa precisava de um líder mais presente, mais conectado com os desafios do mercado. Ele começava sutilmente, mencionando que Samuel estava preocupado com questões pessoais e que, talvez, ele não estivesse mais tão interessado nos negócios como antes. Ao mesmo tempo, ele se mostrava disposto a preencher essa lacuna, oferecendo soluções rápidas e eficientes para os problemas que surgiam. A diretoria, embora fiel a Samuel, não podia ignorar que o afastamento do fundador estava criando uma instabilidade. E Jorge, com sua postura firme e articulada, parecia ser a resposta natural para essa transição. Eva, sempre nos bastidores, se certificava de que Jorge não perdesse o foco, lembrando-o constantemente de que ele estava mais perto do que nunca de se tornar o verdadeiro líder da empresa. Os dias se transformaram em semanas, e o poder de Jorge começou a crescer. Os diretores, que antes o viam apenas como o filho do chefe, agora o consideravam um candidato sério para assumir o controle. Jorge, embalado pela ambição e pela influência de Eva, já não se contentava em esperar pela aprovação de Samuel. Ele queria tomar a empresa para si, sem mais questionamentos. O distanciamento de Samuel lhe dava a liberdade que ele precisava para acelerar o plano. Cada decisão que Samuel deixava de tomar era mais um passo que Jorge dava em direção ao poder. E, enquanto seu pai se concentrava na busca pelo filho perdido, Jorge consolidava seu próprio império, pronto para assumir tudo o que sempre desejou. Arthur sempre foi alguém que acreditava no poder do trabalho duro. Vindo de uma origem humilde, cresceu em uma pequena cidade, filho de pais trabalhadores que lhe ensinaram desde cedo o valor da dedicação e da honestidade. Cada conquista que teve na vida foi fruto de suor e sacrifício, nada lhe foi entregue de mão beijada. E, por isso, quando ele finalmente conseguiu um cargo de alta patente na empresa de Samuel, ele sabia que estava ali por mérito próprio, e não por sorte. Na empresa, Arthur logo se destacou. Ele tinha uma visão clara, focada nos detalhes, mas com uma habilidade natural de enxergar o quadro maior. Seu estilo de liderança era admirado por todos, firme,
mas sempre justo. Ele não se permitia ser corrompido pela ganância ou pela pressa, preferia crescer aos poucos, conquistando a confiança das pessoas ao seu redor. Por onde passava, Arthur deixava uma impressão de integridade, algo que começava a faltar nos corredores da alta gestão. Seus colegas o respeitavam, e até mesmo aqueles mais céticos não podiam negar a eficiência de seu trabalho. Ele tinha um dom especial para resolver crises, algo que começou a chamar a atenção dos executivos da empresa. Sempre que havia um problema delicado para ser resolvido, os olhos se voltavam para Arthur. Ele ouvia todos os lados, ponderava as soluções e tomava decisões que beneficiavam o coletivo, sem nunca perder sua ética de vista. Essa postura o levou a ser promovido rapidamente, subindo de cargo e ganhando responsabilidades cada vez maiores. Enquanto Jorge começava a manobrar nos bastidores para tomar o controle, Arthur, sem saber, estava se aproximando cada vez mais do centro do poder. Mas, diferente de Jorge, Arthur não buscava a liderança por ambição. Ele apenas queria fazer o que era certo e melhorar o que estava ao seu alcance. Os diretores confiavam nele. Em reuniões estratégicas, suas palavras eram ouvidas com atenção, e suas ideias, quase sempre, encontravam caminho para serem implementadas. O que ninguém sabia, nem mesmo Arthur, era que ele tinha uma ligação muito mais profunda com aquela empresa e com Samuel do que ele poderia imaginar. Para ele, aquele emprego representava mais do que um simples cargo. Era prova de que, mesmo vindo de um lugar onde os recursos eram escassos, era possível chegar ao topo com esforço e honestidade. Ele não se envolvia nas disputas internas por poder, e esse era justamente o seu diferencial. Enquanto muitos se perdiam em jogos de influência, Arthur se mantinha focado no propósito maior, o sucesso da empresa e o bem-estar de seus funcionários. Seu sucesso começou a causar incômodo em alguns. Jorge, em particular, passou a enxergar Arthur como uma ameaça crescente. O talento natural de Arthur para lidar com as pessoas e o respeito que ele conquistava lentamente o colocavam em uma posição de destaque que Jorge desejava para si. Eva, astuta como sempre, logo percebeu isso e alertou Jorge para que ele tomasse cuidado. Arthur, alheio às maquinações de poder que se desenrolavam nos bastidores, continuava a fazer seu trabalho com dedicação. Ele acreditava que o verdadeiro líder era aquele que servia sua equipe, não quem subia pisando nos outros. Mas, com o tempo, sua posição de destaque se tornaria inevitável. Os diretores viam nele o futuro da empresa, mesmo que ele próprio ainda não tivesse percebido isso. Samuel estava obcecado. Desde o dia em que Jonas lhe contou a verdade sobre Elisa e o filho que ela havia entregue para adoção, sua vida mudou completamente. O mundo dos negócios, algo que sempre esteve no centro de sua vida, passou a ser uma sombra distante. Agora, tudo o que importava era descobrir a verdade sobre aquele filho que ele nunca conheceu. O peso das decisões que tomou no passado começava a sufocá-lo, e a única coisa que o mantinha em pé era a esperança de corrigir o erro que cometeu ao deixar Elisa para trás. Ele mergulhou profundamente na investigação. Cada novo pedaço de informação, cada detalhe, o levava a uma nova pista. A primeira parada foram os orfanatos. Samuel visitou diversos lugares, vasculhando registros antigos, tentando encontrar qualquer menção sobre o bebê que Elisa havia deixado para trás. Ele se deparou com arquivos empoeirados, guardados em prateleiras há décadas. Funcionários mais velhos relembravam casos de adoções, mas as informações eram escassas, muitas vezes incompletas. A cada visita, Samuel sentia que estava mais perto, mas a verdade continuava a escapar de suas mãos. Ele contratou investigadores particulares, pessoas que pudessem acessar registros que ele, sozinho, não conseguia. Sua busca o levou a contatos do passado de Elisa, amigos e conhecidos que haviam testemunhado seu sofrimento após o parto.
Alguns lembravam de forma vaga, outros com mais detalhes, mas uma coisa era certa: Elisa havia dado o bebê para adoção logo depois de seu nascimento, determinada a lhe dar uma vida melhor. Enquanto as pistas surgiam, Samuel se via cada vez mais distante de seu império. Reuniões importantes eram adiadas, decisões financeiras deixadas de lado. A empresa que ele passou a vida construindo agora parecia um detalhe irrelevante em comparação à busca pelo filho perdido. Jorge, aproveitando a ausência do pai, consolidava cada vez mais seu poder, mas Samuel, absorto em sua investigação, sequer percebia as movimentações de Jorge. Aos poucos, as peças começaram a se encaixar. Samuel encontrou registros em um orfanato que confirmavam a história de Jonas. Havia de fato um bebê entregue por uma mulher chamada Elisa, e o menino foi adotado por uma família pouco tempo depois. Mas os detalhes sobre essa família eram obscuros. Eles se mudaram rapidamente após a adoção, e os registros eram fragmentados. Samuel, no entanto, não desistiu. Ele sabia que estava perto. O mais difícil de lidar era a culpa. Cada vez que Samuel avançava na investigação, mais ele revivia os momentos que teve com Elisa e o quanto ele a deixou sozinha em um momento tão delicado. Ele se perguntava, repetidamente, como teria sido sua vida se tivesse ficado. Teria sido um pai presente? Teria salvado Elisa da tristeza que a consumiu até o fim? As noites se tornaram mais longas e solitárias. Samuel acordava de sonhos confusos, onde via o rosto de um menino que ele não conhecia, mas que sabia ser seu filho. A sensação de urgência crescia dentro dele, como se algo estivesse prestes a acontecer, como se a resposta que ele tanto buscava estivesse logo ali, ao seu alcance. Mas, ao mesmo tempo, havia uma confusão que ele não conseguia resolver. Ele sabia que encontraria seu filho, mas o que viria depois? Como aquele homem, já adulto, reagiria ao descobrir que seu pai biológico o havia abandonado? Samuel se preparava para o pior, mas a necessidade de saber era mais forte do que o medo das consequências. Cada nova pista o levava mais perto de uma verdade que ele ainda não compreendia por completo. O rosto de seu filho, a história que ele viveu, tudo isso estava a apenas um passo de distância. E mesmo com os negócios desmoronando nas mãos de Jorge, Samuel não conseguia desviar o olhar de sua missão. Ele estava mais próximo do que nunca. Arthur não buscava poder. Sua ascensão na empresa de Samuel sempre foi fruto de seu trabalho árduo, ética impecável e dedicação constante. No entanto, com o novo cargo, vieram responsabilidades que ele ainda não tinha experimentado. Entre reuniões e decisões estratégicas, Arthur começou a receber acesso a documentos que antes estavam fora de seu alcance. Ele passou a ver com mais clareza as movimentações internas, as alianças entre diretores e, aos poucos, percebeu que algo não estava certo. Foi em uma manhã silenciosa, enquanto revisava contratos e relatórios, que ele notou uma série de aprovações incomuns. As decisões da diretoria, que deveriam passar pelo crivo de Samuel, haviam sido tomadas sem sua devida participação. Os documentos estavam assinados, mas algo ali parecia estranho. As assinaturas de Samuel estavam ausentes em momentos importantes, e em seu lugar, Jorge parecia estar assumindo uma liderança velada, movendo peças nos bastidores. Arthur franziu o rosto e decidiu investigar mais a fundo. A princípio, ele pensou que poderia ser apenas uma questão de formalidade, algo que acontecia devido ao afastamento temporário de Samuel. Mas conforme ele mergulhava nos relatórios e atas de reuniões, percebeu que Jorge, discretamente, estava manipulando a diretoria. Ele se apresentava como o herdeiro natural da empresa, e, enquanto Samuel se concentrava em sua busca pessoal, Jorge consolidava seu poder com a ajuda de diretores mais vulneráveis à influência. Arthur, sempre meticuloso, passou dias revirando arquivos, conectando pontos.
Ele percebeu que Jorge estava usando a ausência de Samuel para criar um ambiente de instabilidade. As decisões que ele tomava passavam a impressão de que o comando de Samuel era obsoleto, fazendo com que a diretoria confiasse mais em Jorge a cada nova reunião. Era um golpe silencioso, mas mortal, e Arthur sabia que, se não fizesse algo, Jorge tomaria a empresa completamente em pouco tempo. Ainda assim, Arthur sabia que agir de forma precipitada poderia ser perigoso. Jorge era esperto, e sua influência dentro da empresa estava crescendo. Qualquer movimento que Arthur fizesse precisava ser calculado, discreto, para não levantar suspeitas antes da hora. Ele começou a conversar com diretores que ainda eram leais a Samuel, fazendo perguntas sutis, questionando decisões, sem revelar que estava investigando. Sua habilidade em lidar com essas situações era inegável, e isso lhe permitiu ganhar a confiança daqueles que estavam desconfortáveis com as mudanças, mas não sabiam como se opor. Ao longo das semanas, Arthur foi montando um quadro mais claro da trama. Jorge não estava apenas assumindo o controle da empresa, ele estava mudando a estrutura dela para beneficiar a si mesmo e Eva. Contratos lucrativos começaram a cair nas mãos de parceiros ligados a Jorge, e os recursos da empresa estavam sendo drenados para investimentos que não faziam sentido no longo prazo. Arthur sabia que, se Jorge completasse seu plano, não restaria nada do legado que Samuel construiu com tanto esforço. Mas Arthur não estava disposto a deixar isso acontecer. Ele precisava agir, mas sem chamar atenção. Então, ele começou a reunir provas. Copiou documentos, gravou conversas discretas e, sempre com um semblante calmo, foi construindo um dossiê detalhado sobre todas as ações de Jorge. Arthur sabia que, para desmascará-lo, precisava de algo irrefutável, algo que colocasse a diretoria contra ele de uma vez por todas. O peso dessa descoberta era grande. Arthur, mesmo desconhecendo sua verdadeira ligação com Samuel, já se sentia responsável pela integridade da empresa. Ele estava determinado a impedir Jorge, não por ambição, mas pelo dever de proteger aquilo que era certo. Cada passo que ele dava o aproximava mais de um confronto inevitável, e Arthur sabia que, quando chegasse a hora, teria que estar preparado para lidar com as consequências. Samuel estava cansado, física e emocionalmente. Sua busca pelo filho perdido havia se estendido por semanas, e ele já havia visitado vários orfanatos sem sucesso. Agora, ele se encontrava em um dos últimos lugares que poderia oferecer qualquer pista sobre o paradeiro daquele menino que um dia Elisa entregou para adoção. O prédio antigo, com suas paredes desgastadas e o som distante de crianças brincando, parecia um cenário de esperança e desespero ao mesmo tempo. Enquanto aguardava na recepção, Samuel sentia o peso de tudo o que descobrira até ali. Ele sabia que estava perto, sentia que a verdade estava à beira de ser revelada. Cada orfanato que visitava lhe trazia memórias de Elisa, do que eles poderiam ter sido juntos, do que ele abandonou. E a cada dia que passava, os negócios da família se afastavam mais de suas mãos, enquanto Jorge consolidava seu poder na empresa. Mas, naquele momento, nada disso importava. Tudo o que ele queria era encontrar seu filho. No meio desse turbilhão, Arthur, com seus próprios conflitos, estava determinado a confrontar Samuel sobre as movimentações suspeitas de Jorge. Ele havia descoberto o suficiente para saber que algo grande estava em jogo e precisava avisar Samuel antes que fosse tarde demais. Depois de procurar por ele sem sucesso, Arthur soube que Samuel estava em um orfanato e decidiu ir até lá. Ele não sabia exatamente o que Samuel estava fazendo, mas confiava que, se o encontrasse, poderia colocar as coisas em ordem. Arthur entrou no orfanato com passos firmes, determinado a esclarecer a situação. Ele avistou Samuel conversando com uma funcionária e se aproximou, mas manteve certa distância para não interromper. A conversa parecia trivial, mas logo algo chamou sua atenção.
A funcionária começou a revirar arquivos antigos, documentos de adoção, enquanto Samuel observava, tenso. Esse menino foi adotado pouco tempo depois de ser entregue aqui, disse a funcionária, folheando um arquivo amarelado pelo tempo. A família não deixou muitos registros, mas ele cresceu saudável, tornou-se um homem de sucesso. Eu acredito que ele nem sabe de sua verdadeira origem. O coração de Samuel batia acelerado. Você tem o nome dele? Ele perguntou, a voz trêmula de expectativa. A mulher olhou para o arquivo, e então, como se um raio atravessasse o ambiente, ela pronunciou o nome. Arthur. Arthur, que até então estava à margem da conversa, sentiu o chão se abrir sob seus pés. Seu nome. Ela acabará de dizer seu nome. Ele deu um passo à frente, confuso, enquanto a ficha começava a cair. Sou eu, murmurou, sua voz cheia de descrença. Samuel virou-se lentamente, o rosto pálido de choque. Seus olhos encontraram os de Arthur, e naquele instante, os dois souberam. Tudo começou a se encaixar, a investigação, as pistas, a conexão inexplicável que Samuel sentia com aquele jovem administrador que tanto respeitava. Arthur, o promissor profissional que Samuel admirava à distância, era o filho que ele tanto procurava. O filho de Elisa. Arthur, atordoado, balançou a cabeça. Isso não pode ser. Sou eu o filho que você está procurando? As palavras saíam trêmulas, como se ele mal pudesse acreditar no que estava acontecendo. Samuel, ainda processando tudo, deu um passo à frente. Eu não sabia, Arthur. Eu não sabia até agora. Você é meu filho. O filho de Elisa. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Arthur, que passou toda a sua vida acreditando que era apenas mais uma pessoa comum, agora estava diante de uma verdade que o abalava em sua essência. E Samuel, o homem que ele conhecia apenas como chefe, agora se revelava como seu pai biológico. Ambos ficaram ali, paralisados por um momento, suas histórias finalmente entrelaçadas de uma maneira que nenhum dos dois esperava. O ar ainda parecia pesado desde o momento em que a verdade veio à tona no orfanato. Arthur e Samuel, agora conscientes da profunda conexão que os unia, passaram os dias seguintes tentando processar tudo o que isso significava. Para Samuel, a alegria de encontrar o filho perdido era temperada por um sentimento avassalador de culpa, por ter estado ausente por toda a vida de Arthur. Já para Arthur, a revelação trouxe à tona uma série de perguntas sobre quem ele era, e como aquele novo vínculo mudaria sua vida. Em uma tarde silenciosa, no escritório particular de Samuel, os dois se sentaram pela primeira vez para conversar como pai e filho. O silêncio inicial entre eles era carregado, mas não hostil. Samuel, ainda visivelmente emocionado, decidiu que não poderia mais esperar. Ele tinha que contar tudo. Arthur, eu passei tanto tempo procurando por você, sem nem saber que você estava bem debaixo do meu nariz. E tudo isso enquanto você estava aqui, crescendo, se tornando o homem que é hoje. Eu não sei como começar a pedir desculpas por ter estado ausente. Arthur, sempre racional, tentava manter a calma, mas sua mente ainda estava em um turbilhão. Eu nunca imaginei. Tudo o que eu sei sobre minha vida, sobre de onde vim, agora parece uma peça faltando. Mas, Samuel, isso não muda o que eu construí. Eu sou grato por ter conhecido a verdade, mas também entendo que não podemos mudar o passado. O alívio de Samuel era palpável, mas ele sabia que as coisas não seriam tão simples. Eles ainda tinham que lidar com o elefante na sala, Jorge. O irmão que Arthur não sabia que tinha, e que agora se tornava uma ameaça ainda maior. Jorge, ao descobrir a verdade, ficou furioso. A notícia de que Arthur era seu irmão, o verdadeiro herdeiro de Samuel, o pegou de surpresa.
Para ele, isso não era apenas uma traição, era um ataque direto a tudo o que ele estava tentando construir. Sentindo-se cada vez mais acuado, Jorge começou a agir de forma ainda mais agressiva nos bastidores da empresa. Ele sabia que, se não tomasse o controle rapidamente, perderia tudo. Eva, sempre calculista, reforçou seus planos, incentivando-o a acelerar o golpe. Agora que sabemos quem Arthur realmente é, você tem que agir, Jorge. Se você não fizer isso, eles vão te destruir. Samuel e Arthur vão tomar tudo, e você será deixado para trás. Nós não podemos deixar isso acontecer. Decidido, Jorge começou a pressionar mais a diretoria, manipulando votos e influências para garantir sua ascensão ao controle total. Ele sabia que estava jogando com o tempo e que qualquer hesitação poderia ser fatal. Enquanto isso, Arthur, já consciente de sua verdadeira origem, sentiu a necessidade de agir ao lado de Samuel para impedir que Jorge destruísse tudo. Mesmo com a revelação de que era o herdeiro legítimo, Arthur manteve sua postura ética e focada. Ele não queria tomar o controle por vingança ou poder, mas sim por justiça. E, mais do que nunca, ele via a importância de proteger o legado de Samuel. Pai, Arthur disse, pela primeira vez usando essa palavra com naturalidade, Jorge está movendo suas peças rápido demais. Se não agirmos agora, ele vai conseguir. Eu sei que você sente a culpa pelo passado, mas isso não pode nos paralisar. Temos que fazer o que é certo, pelo bem da empresa e da nossa família. Samuel, embora abalado emocionalmente pela descoberta recente, sabia que Arthur tinha razão. Eles precisavam enfrentar Jorge, e o tempo estava se esgotando. A partir daquele momento, pai e filho estavam unidos, não apenas pelo sangue, mas por uma causa em comum: impedir que Jorge e Eva destruíssem o império que Samuel construiu com tanto esforço. A tensão na empresa aumentava a cada dia, e as ações de Jorge ficavam mais ousadas. Mas agora, Samuel e Arthur, finalmente unidos, estavam prontos para desmascará-lo, colocando um fim às ambições de Jorge e protegendo o futuro da família. A tensão que pairava sobre a empresa finalmente atingiu seu ápice. Arthur e Samuel, agora unidos como pai e filho, haviam reunido todas as provas necessárias para desmascarar Jorge. Meses de manipulação, mentiras e traições estavam prestes a ser revelados. Em uma reunião decisiva com a diretoria, Samuel, com Arthur ao seu lado, expôs o plano meticulosamente orquestrado por Jorge e Eva. Os documentos estavam lá, irrefutáveis. Contratos desviados, acordos assinados às escondidas e provas claras de que Jorge vinha se apropriando da empresa, lentamente, com o intuito de expulsar Samuel e garantir que ele, sozinho, comandasse o império da família. Eva, sempre fria e calculista, também estava profundamente envolvida, influenciando cada decisão. Na sala de reuniões, o ar ficou denso. Os diretores, até então hesitantes, viam a verdade nua e crua diante de seus olhos. Jorge, sempre arrogante, começou a suar. Seus argumentos enfraqueceram, e sua confiança, até então inabalável, começou a se esvair. A cada nova prova apresentada, o cerco se fechava mais ao redor dele. É isso que você quer para o futuro da nossa empresa? Perguntou Samuel, a voz firme, mas carregada de uma decepção visível. Jorge, seu próprio irmão estava ao seu lado o tempo todo. E você tentou destruí-lo. Você destruiu sua própria família. Jorge olhou para Arthur, e nos olhos dele havia uma mistura de fúria e desespero. Ele sempre se sentiu em segundo plano, e agora, ver Arthur, o irmão que ele nunca soube que tinha, tomar o lugar que ele acreditava ser seu por direito o consumia. As palavras de Samuel ecoavam em sua mente como acusações insuportáveis. Eva, sentada ao lado de Jorge, percebeu que a situação estava fora de controle. Ela sabia que a única saída era fugir.
Sussurrando para Jorge, incitou-o a tomar uma decisão rápida. Jorge, não podemos ficar. Se você for preso, vai perder tudo. Eles já nos derrotaram, mas ainda podemos nos vingar. Com os olhos cheios de ódio, Jorge se levantou abruptamente. Isso ainda não acabou. Ele gritou, olhando diretamente para Samuel e Arthur. Vocês acham que venceram, mas isso está longe de terminar. A confusão tomou conta da sala por um momento. Antes que alguém pudesse reagir, Jorge e Eva saíram rapidamente, deixando a sala em choque. Sabendo que a polícia estava a caminho para prendê-los por fraude, o casal fugiu antes que fossem capturados. Arthur, surpreso pela súbita fuga, imediatamente ligou para as autoridades, mas já era tarde. Jorge e Eva haviam desaparecido. O caos que eles deixaram para trás era evidente, mas Samuel sabia que, ao menos, a verdade agora estava do lado deles. Enquanto fugiam, a mente de Jorge fervilhava de raiva. Ele culpava Arthur por tudo. Para Jorge, o irmão que ele mal conhecia havia destruído seus planos, tomado o que ele acreditava ser seu por direito. Eva, ao seu lado, alimentava esse ódio. Eles tiraram tudo de nós, Jorge. Mas isso ainda não acabou. Nós podemos nos vingar. Podemos acertar as contas de uma vez por todas. Jorge, sem mais nada a perder, abraçou a ideia. Se a vingança que eles querem, é isso que vão ter, ele murmurou, com os olhos fixos na estrada à frente. Enquanto isso, Samuel e Arthur sabiam que a batalha estava longe de terminar. Jorge e Eva agora eram fugitivos, mas o desejo de vingança os tornava imprevisíveis. Arthur, sempre pragmático, começou a tomar providências para proteger a empresa e a família. Mas no fundo, ambos sabiam que Jorge não desistiria tão facilmente. O sentimento de vitória que pairava no ar era frágil, e o olhar de Arthur refletia uma preocupação crescente. Ele e Samuel haviam exposto Jorge, mas o verdadeiro confronto ainda estava por vir. A noite estava quieta demais. Arthur sentia um incômodo crescente, uma sensação de que algo terrível estava para acontecer. Desde a fuga de Jorge, a tensão havia se tornado uma sombra constante sobre ele e Samuel. Embora soubesse que a justiça estava do lado deles, Arthur sabia que seu irmão não desistiria facilmente. E ele estava certo. Era tarde quando Jorge e Eva, agora encurralados pela polícia e movidos pelo desespero, decidiram que só havia uma solução: vingança. O ódio de Jorge por Arthur o consumia por completo. Ele acreditava que o irmão havia roubado não apenas o império, mas o lugar que deveria ser seu desde o início. Guiado por esse sentimento e pelas palavras de Eva, ele decidiu que, se não pudesse ter o controle, destruiria tudo o que Arthur mais amava. Sem aviso, Jorge invadiu a casa de Arthur, o olhar distorcido pela raiva, a mente turva pela sede de sangue. Eva esperava no carro, enquanto Jorge, com uma arma em mãos, caminhava silenciosamente até o escritório onde sabia que Arthur estaria. A porta estava entreaberta, e Arthur, sentado em sua mesa, analisava documentos como se fosse uma noite comum. No entanto, o silêncio da casa foi quebrado pelo som súbito da porta se abrindo com força. Arthur se levantou imediatamente, surpreso ao ver Jorge parado ali, uma figura de ódio e desespero. Antes que pudesse falar, ele viu o brilho da arma nas mãos do irmão. Você tirou tudo de mim. Jorge gritou, a voz tremendo de fúria. Eu deveria ser o herdeiro. Você nunca deveria ter existido. Arthur, sempre calmo, tentou apelar para a razão. Jorge, não precisa ser assim. Não precisamos destruir o que resta. Podemos resolver isso de outra forma. Mas os olhos de Jorge estavam cegos pelo ódio. Ele levantou a arma, e o momento parecia congelado no tempo.
O olhar de Arthur era de compreensão, mas ele sabia que não havia mais palavras que pudessem alcançar seu irmão. De repente, uma figura surgiu atrás de Arthur. Era Samuel. Ele havia chegado à casa momentos antes, prevendo o pior. Vendo a arma apontada para seu filho, Samuel não hesitou. Em um movimento rápido, ele se jogou na frente de Arthur, bem no momento em que Jorge puxava o gatilho. O disparo ecoou pela casa, um som que parecia suspender o ar por um segundo eterno. O corpo de Samuel caiu no chão, o sangue manchando o tapete. Arthur, atônito, se ajoelhou ao lado de seu pai, sentindo a dor e o choque o dominarem. Pai, não! Ele gritou, segurando o corpo de Samuel, enquanto a vida parecia se esvair lentamente. Jorge, de pé, olhava para a cena, o rosto desfigurado pelo horror do que havia acabado de fazer. A raiva que o guiava começou a se dissipar, deixando apenas o vazio e a culpa. Ele havia tentado matar seu irmão, mas acabou por ferir mortalmente o próprio pai. As mãos de Jorge começaram a tremer, e a arma caiu no chão com um som seco. Antes que pudesse reagir, a polícia entrou na casa, alertada pelos vizinhos. Jorge, sem resistir, foi algemado. Eva, que esperava no carro, também foi presa. O olhar de Jorge, enquanto era levado, estava vazio. Ele sabia que havia perdido tudo. O ódio o consumiu até o ponto de não retorno, e agora restava apenas o peso de suas ações. Samuel, gravemente ferido, foi levado ao hospital. Arthur nunca deixou o lado de seu pai. Apesar da gravidade do ferimento, Samuel sobreviveu, embora o preço fosse alto. Dias depois, ainda se recuperando, Samuel tomou uma decisão final: passaria o controle da empresa para Arthur, o filho que ele finalmente encontrou, o verdadeiro herdeiro. Jorge e Eva passaram o resto de seus dias na prisão, presos não apenas pelas grades, mas também pelo arrependimento de terem destruído a própria família. Arthur, com o legado de seu pai em suas mãos, deu início a uma nova era para a família, marcada por justiça, reconciliação e o sacrifício de um homem que finalmente encontrou a redenção no ato mais puro de amor: proteger seu filho a qualquer custo. A história de Samuel, Arthur e Jorge nos mostra que o poder pode dividir uma família, mas o amor tem a força para curar as feridas mais profundas. O sacrifício de Samuel nos lembra que, no fim, são as nossas escolhas que definem quem realmente somos. E você, até onde iria para proteger aqueles que ama? Se essa história te tocou, deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal e ative as notificações.